Esta é uma mensagem em áudio de Ian Lemory e Cryon através de Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é O Relógio Iluminado. Ela foi dada no Tour de Cryon aos Açores no período de 15 a 25 de maio de 2019. Essa e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Aloha everyone. Aloha a todos. And as every day, E como and em every cada session, we dia come back e em to our cada heart, sessão, voltamos para o nosso coração and we take a deep breath with e our respiramos heart. profundamente com o nosso coração. And with the next breath, we E com a próxima invite in respiração, the nós feeling of convidamos o celebration. sentimento de celebração. And a feeling of E completion. um sentimento de completude. And maybe that makes you E talvez smile a little isso bit. faça você sorrir um pouco. And this is the energy that E esta é a energia allows for deeper integration que of permite uma everything integração that's mais been profunda de happening. tudo o que tem acontecido. We had a beautiful day on the water Nós tivemos today. um belo dia na água hoje. I loved how the sea looked Eu adorei like somebody como painted it. o mar estava parecendo como se alguém tivesse pintado. And then you add dolphins and Então, turtles to the mix. tivemos golfinhos e tartarugas. And in the morning we experienced E na manhã, rhesus dolphins nós and experimentamos os the golfinhos serenity, risso, sua serenidade, the peacefulness, sua paz and the heart communication e uma that they comunicação represent. com o coração que eles representam. And most of you got E a maioria in de the water with vocês them, and some of entrou you na got água to com see eles them on e the alguns de water. vocês puderam vê-los na água. And I love how somebody called them E adorei the como alguém os Zen chamou de dolphins. os golfinhos zen. They're like masters of Eles são como peace. mestres da paz. And then in the afternoon we Então, had another à pod tarde, of tivemos um very outro grupo playful, but at the same time very peaceful, de golfinhos comuns muito brincalhões, mas ao mesmo calm tempo dolphins. muito pacíficos. And for me that was a E para special mim, experience, aquilo 'cause foi uma experiência especial, porque I got to see other eu people pude on ver our outras boat pessoas em nosso barco, get into the state of dolphin bliss. chegando ao estado de o êxtase do golfinho. And I was one of those. E eu fui uma daquelas pessoas. So I just want Então, to, eu simplesmente gostaria de, for all of us that para todos feel nós que gratitude, sentimos gratidão, bliss, êxtase, joy, and alegria celebration right now, e celebração neste momento, to radiate that into the irradiar heart isto of our human pod para o here. coração do nosso grupo humano aqui. If it's already in your heart, Se já estiver em seu coração, then it's in the heart então of the está no whole coração group here. de todo o grupo aqui. And feel how that E sinta strengthens como the isto heart of our human pod. fortalece o coração do nosso grupo humano. And then we add E então nós a feeling of adicionamos celebration um sentimento de that celebração Gaia has for us. que Gaia tem para nós. Can you feel that? Vocês podem sentir isto? The island celebrating us. A ilha nos celebrando. Gaia knows we're here. Gaia sabe que estamos aqui, She feels us, ela nos she sente, loves us, ela nos ama and she celebrates e ela our very celebra existence. nossa própria existência. So we take another deep breath Então, nós tomamos uma outra respiração profunda, as we add that energy to the conforme adicionamos aquela resonance energia of our à ressonância human pod.
de nosso grupo humano. And then we E então open nós our human pod heart to abrimos create o another coração do nosso resonance grupo de humanos para receber outra of ressonância the beautiful energy da bela energia Master Cryon. do Mestre Cryon. Thank you. Obrigado. Greetings, dear ones. I'm Saudações, Cryon, meus of queridos. Eu sou o Magnetic Cryon, Service. do Serviço Magnético. This is the 10th channel, Esta é a final 10ª one canalização, a última of the Azores series. da série dos Açores. We are on the small island of Estamos Pico na still. pequena ilha do Pico ainda, This was an eventful day as well, e este foi um dia cheio de eventos where também, many experienced onde muitos experimentaram a alegria, o êxtase and actually felt e, na verdade, sentiram uma conexão with the dolphins. com os golfinhos. The sea was quieter, O mar estava mais tranquilo, o sol brilhou Gaia really blossomed. e Gaia realmente desabrochou para muitos. For those in this group, Para aqueles que estão neste when they grupo, go to bed tonight, antes de irem para a cama esta perhaps they noite, will raise their hands talvez and say, eles elevarão suas mãos e dirão: este foi um bom dia. I was in the right place at Eu the estava right no time. lugar certo, no momento certo. We have spoken Nós falamos for 9 channels about por so 9 many canalizações a respeito de tantas coisas diferentes. things. We've spoken of the islands, Falamos sobre as the ilhas, Lemurian connection, the a Gaia. conexão lemuriana, a conexão com Gaia. We've spoken of the Falamos purity of the sobre a grid in pureza this da area, rede nesta área how so many e como can tantos feel it. podem senti-la. We've given information Nós demos we haven't informações before about que the nós não demos dolphins, anteriormente a whales, respeito and dos golfinhos e baleias. why it is E por que é that humanity que a in humanidade, general em geral, starts to revere them, começa a and protect them, reverenciá-los e protegê-los, where it wasn't that way as literal as quando não era desta forma, literally 50 literalmente, years ago. há 50 anos atrás. We've talked about the connection, Nós falamos sobre a Akashic conexão record. com o registro akáshico. We've mentioned many things. Nós mencionamos muitas coisas, But this channel is different. mas esta canalização é diferente. It's different. É diferente. For those of you who have Para aqueles de experienced vocês que this experimentaram isto personally, pessoalmente, are you aware that vocês there's estão something conscientes far de que há algo muito larger maior than just do que this apenas particular phenomenon este of fenômeno em consciousness particular da with animals? consciência com esses animais? Did you think that there Vocês perhaps pensam que talvez haja is a bigger clock? And um relógio when maior? I say that, E quando I eu digo mean isto, eu quero what dizer, you've experienced o que vocês these experimentaram days nestes dias is one piece é uma of something peça far, far de algo larger, muito, muito maior. more than a system, a Mais plan. do que um sistema, um plano. You've experienced Vocês experimentaram connection with uma these conexão animals com and estes you've been animais told e foi that they dito have a que eles têm consciousness uma that consciência is different que é from diferente any other animal de qualquer outro animal no mundo. any of them. Qualquer um. And you take a look and you want E to vocês know dão uma olhada e what querem is it? Could it saber be o que é. spiritual? Could it just Poderia be ser espiritual physical? ou poderia ser apenas físico? Whatever it is, O que quer que you sit seja. and you love it. And there Vocês are those who estão will aí, do it vocês over amam, and e há over aqueles que and querem over. fazer isso uma vez após outra. But have you really sat Mas to think about você it? realmente parou What para if it was pensar, one tiny gear e se for uma pequena engrenagem in a beautiful watch of the em um universe, belo relógio do or of universo, humanity, or ou da the solar humanidade, system ou do sistema solar, that is special? And you que é just got to see especial, this e vocês puderam wonderful ver special thing. esta coisa especial. And so the subject of the E então channel o is tema da canalização why é: spirituality? por que a espiritualidade? Why should someone Por que alguém even listen to this? deveria até mesmo ouvir esta canalização? There are many who come across Há muitos my voice, que encontram minha voz, perhaps for the first time, talvez pela primeira vez, and they would listen for a while. e ele virá por And um they would say, tempo "Well, it's not e for me. dirá: There's nothing ah, isso não é here para for mim, me." não há nada aqui para mim. They would say, "I have a Ele good diria: life. eu tenho uma boa vida, I feel I know what I'm doing. eu sinto Yes, que sei o there que estou have been fazendo, issues. I've gotten sim, through houve them. questões, eu passei I'm por eles, surviving. estou sobrevivendo, okay." estou bem. And that's the end of it. E este é o fim disto.
E eu direi a você agora que uma terra de uma velha energia, toda a humanidade até 2012, a maioria tinha aquela atitude. Então há outros que dizem, eu não preciso de sua informação, Cryon, porque estou em um sistema organizado. Deixe-me dizer-lhes, meus queridos, que religião organizada não é disso que estamos falando. A religião organizada dará a você as regras do que fazer e do que não fazer. Tenha cuidado. Mas eles não darão a vocês espiritualidade central. E é sobre isso que estamos falando. E então, há tantos que dizem, tudo o que você faz, como alguém que se chama espiritual, esotérico, nova era, é tão bizarro. Eu não quero fazer parte disso. Eu ouvi algumas das coisas nas quais você acredita, e eu não quero participar. Por que alguém, qualquer pessoa, deveria ouvir essas palavras? No passado, se você encontrasse um pregador, talvez, ou alguém que desse a você informação sobre um sistema, talvez ele diria, você precisa fazê-lo, ou você será punido. E então, há o aspecto do medo, e então você ouve, não é? E tudo que eu disse a vocês, em todas as vezes que eu disse, em qualquer forma que eu disse, não houve nenhuma vez quando eu disse que você precisa fazer isto. Eu nunca falei sobre um cenário de medo. Ao invés disto, há o convite para a descoberta do ser. Cryon, o que isso significa? A descoberta do ser. Eu gostaria de dizer a vocês, meus queridos, que há um plano. Não há apenas um sistema, vocês podem chamar assim. Partes funcionando juntas, pelo bem comum, são mais do que apenas um sistema. É um plano universal, e ele é lubrificado com amor e compaixão de uma forma que vocês não podem compreender se vocês estiverem olhando só para fora. A espiritualidade e o estudo dela permitem a você encontrar coisas que você não sabe que estão lá, a menos que você tenha o desejo de procurar e ouvir. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte, mesmo aquele que diz, estou bem, eu tive meus problemas, tudo bem, estou sobrevivendo. Meus queridos, será que esta é a meta? Estar tudo bem e sobrevivência é a meta? Sua cultura pode dizer que sim, pois é tudo que vocês têm. Vocês encontram felicidade quando podem e sobrevivem. E eu direi a vocês que isto é uma abordagem tão linear para uma vida magnífica que vocês têm. Este plano sobre o qual estou falando é uma consciência daquilo que está ao seu redor. E a pergunta que você pode ter, há mais do que me foi dito? Poderia ser que eu me choquei contra aquele muro sobre o qual foi falado antes e, na verdade, nunca examinei as coisas que vão além da realidade que eu conheço. Será possível que haja uma forma mais fácil, um caminho, devido a coisas que são esotéricas? Será possível que eu poderia ter me desviado da bala, como se diz, das dificuldades que eu tive, se eu tivesse sabido mais sobre mim mesmo? Será possível que eu saberia mais sobre o que fazer do que eu sei agora? Será possível que minha vida poderia ter se transformado, até mesmo estendido, se eu soubesse qual caminho eu deveria caminhar devido àquilo que está ao meu redor? Eu usei o exemplo tantas vezes de caminhar através da escuridão e apenas sentir o seu caminho. E então, quando você encontra algo no qual você tropeça, você se levanta e você sobreviveu, não é? E se você tivesse uma luz e você não precisasse tropeçar? Este é o estudo
do ser. I want you to make Eu quero que just a moment a visualization você of a faça fine durante um momento uma visualização clock. de um belo It relógio. can be as big or Ele pode small ser as tão you grande ou pequeno quanto você quiser. Mas digamos que você é capaz de se colocar dentro dele e observar tudo funcionando. You become the size, Você se perhaps, torna do tamanho, talvez, tiny little de uma ant. pequenina You're formiga. watching E você everything está around observando you. tudo ao And seu the redor. precision of E a this precisão clock is daquele astonishing. relógio é impressionante. It's obviously the creator Obviamente, o Criador has spent some time passou algum with tempo every single piece. com cada simples parte. And it's so fun to watch it E é tão mechanically. divertido observar isto mecanicamente. É quase como se as partes fossem iluminadas. Elas estão conscientes do que está ao redor Almost delas. alive as you see Quase the viva, windings conforme você click. vê os mecanismos clicando, 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 em perfeita sincronicidade. And then at a certain E então, time, after so em many certo clicks, tempo, depois de something tantos happens, cliques, algo and they do it acontece again. e começa novamente. E outra And it's so vez. precise and E é beautiful. tão preciso e belo. There's a plan there. Há um plano lá. Now I present Agora another eu clock. apresento um outro relógio. If you could name the Se first você pudesse clock, nomear o primeiro relógio, é um relógio the iluminado. second clock O is segundo not. relógio, não. And that second clock E aquele segundo relógio, se você pudesse olhar para ele, é difícil de olhar, porque cada pedaço faz o melhor que pode, mas não é formatado da forma correta. Ele não conhece a si mesmo, ele não sabe por que está lá, mas ainda é parte do relógio, e ainda funciona, e ainda sobrevive. E é interessante observar os pedaços trabalhando juntos, as partes, ou não, se não estão conscientes uns dos outros. E eles não sabem do plano do relógio. Eles colidem uns com os outros, você poderia dizer, bem, como uma parte de um relógio bate na outra. Imagine, as engrenagens não têm a forma certa, e elas quebram. E ao invés de ter uma interface umas com as outras, elas batem e elas quebram. Algumas podem literalmente ser destruídas e cair, outras assumirão o lugar e passarão pela mesma coisa. E então o relógio existe, mas de forma pobre. Não apenas isto, ele é cheio de estresse. Quando as partes não sabem quem elas são ou o que estão fazendo, elas simplesmente sobrevivem. Mas o relógio continua clicando, pobremente. Mas é assim. Eu acho que vocês sabem do que estou falando. Uma pessoa que descobre o ser olha para coisas esotéricas como alguém que decide fazer uma jornada para um desconhecido que se torna então conhecido. É uma jornada que precisa ser algo que você deseja fazer, não acontece com você, sem algo empurrando-a. Às vezes, há uma consciência espontânea, porque você é colocado em uma situação, outras vezes, você simplesmente está ouvindo e você tem uma ideia de que há mais. E você começa a perguntar como eu poderia descobrir. É assim que vocês descobrem. Este é o processo, e nós já dissemos antes. Quando vocês começam a olhar, a procurar, sua alma sabe. O livre-arbítrio do ser humano é olhar ou não, é simples. Esta é a sua escolha. Se você não quiser olhar, você sobreviverá. Ou não, mas você terá uma vida. Se você começar a procurar, meus queridos, vocês verão os caminhos, baseado em um conhecimento que vocês não têm e que vocês precisam descobrir. Você teve uma vida passada, você tem uma interface com outros. O que isso significa? Como isso afeta esta vida? O que isso mostrou a vocês? Você pode usar a intuição para poder descobrir o caminho que é mais claro para você. Você pode esperar aleatoriedade? Esta é uma grande. Você espera sincronicidade? Outros dizem acasos de encontrar pessoas que fazem coisas para você e com você, como a parceira ou parceiro correto, por exemplo. O trabalho correto, por exemplo. Você sabia que tudo isso é parte de um plano espiritual? Não é um acaso. Eu já despertei seu interesse. Eu quero levar você para um lugar. Finalmente.
It's not a real place. Não é It's um a lugar mental real. place. É um lugar metafórico. It's interesting, isn't it, É interessante, não é? that almost all Que quase humanity toda a humanidade believes in the afterlife acredita na continuação da in vida. some form or De alguma forma, de alguma maneira. and in addition, E além they disto, place on that afterlife eles colocam sobre aquela something that vida happens after you die. posterior algo que acontece depois que você morre. Some kind of Haverá meeting. algum tipo de encontro. Don't you find that interesting? Você não acha isso interessante? That organized systems, Que sistemas esoteric organizados, systems, sistemas all esotéricos, of them, todos eles, see you coming together veem at vocês se some reunindo em algum nível after a life. depois de uma vida. In some systems, it's Em a alguns judgment, sistemas, é um julgamento, where your soul onde sua alma, come up to se ela specifications, não will then be cumprir tortured as forever. especificações, será então By the torturada way, para I'll sempre. say it A again, propósito, that direi is not novamente, the loving God who este made não é your o soul. Deus amoroso que That is criou not sua in alma. the plan. Isso não Never está no was, plano, never nunca will esteve, be. nunca That's estará. children's story. Isto é uma That história de comes from crianças. humanizing Isto God. vem da humanização de Deus. Isto vem de sua cultura, de seu pai, de seu governo, de seus sistemas. That's humanism. Isto é That's humanismo. not compassion. Isto não é compaixão. Every single Cada human simples humano expects something to espera algo acontecer happen after death. depois da morte. So let's go there. Então vamos lá. Let's go there in a Vamos até lá de forma metafórica. Vamos ver você depois que você deixa esta vida. You're with others. Você está com outros. And you have this meeting. E você tem esse encontro. And it's a meeting of joy. E é um encontro de alegria, sempre. You've come through earth yet again. Você veio para a Terra novamente, você tem uma sessão de planejamento com aqueles ou outras pessoas, e a luz foi acesa. O que eu quero dizer com isto? Você sabe de tudo. E você está sentado a esta bela mesa. Chame a esta mesa de o céu, se quiser. Ou o manto da compaixão de Deus. Você está sobre ele, como uma alma. E você está discutindo o que aconteceu. E você vai ao redor da mesa, você tem muito tempo, pois não há tempo. E você está girando ao redor da mesa e você ouve as discussões. Como foi para você? E aquela alma disse, meu nome era Frank e eu não encontrei. E não há tristeza, mas todos compreendem o que o Frank quer dizer. O Frank passou pela vida novamente sem olhar além da sobrevivência. O Frank não foi procurar por si mesmo, fazendo algumas das perguntas esotéricas do universo. Eu já vivi antes. Qual é o propósito de uma alma? Será que há mais do que me foi ensinado? Poderia ser que haja beleza em todas as coisas. Será possível que Frank poderia ter aprendido que ele era magnífico? Ao invés disso, Frank aprendeu que ele nasceu sujo. E Frank diz, eu mal posso esperar para voltar, porque eu sei que há uma nova energia. E eu sei o que eu sei agora. Quando o véu descer e eu for humano novamente, eu mal posso esperar para trabalhar no quebra-cabeças, porque eu sei que eu posso encontrar, eu sei que eu posso fazer a escolha correta. Ao redor da mesa, 80% daqueles que morreram e talvez no dia anterior estavam se encontrando agora como almas, tinham a mesma história. Até que aquela alma, e aquela alma diz, meu nome foi Sally, e eu descobri. E há tantos aplausos. Eles estão tão gratos uns com os outros. E Sally conta sua história. E ela diz, eu comecei a procurar. Eu não era jovem. Eu tinha passado um tempo com meus filhos, como tantos jovens que estão ocupados. Mas, um pouco depois daquilo, eu comecei a despertar e fazer as perguntas e conversar com pessoas, porque eu fiquei curiosa. Será que poderia haver mais? E havia.
I learned through my life Eu aprendi ao longo de minha vida potenciais de meu passado. E o que criou alguns dos problemas que eu tive, como esta alma caminhando sobre a terra. E eu descobri, e devido àquilo, eu tive alegria e fui capaz de encontrar o melhor caminho, que não tinha aquelas armadilhas nele. I found my plan. Eu encontrei meu plano. I found that creative niche. Eu encontrei aquele nicho criativo que eu sempre pensei que eu poderia ser, onde eu poderia estar, eu poderia escrever, eu pude pintar. Said I never thought of that. E Sally disse, eu nunca pensei naquilo, eu tive a intuição, e então aqueles com quem eu me encontrei. Não foi um acaso Then I met the right people. ter encontrado as pessoas certas. And my life was blessed. E minha vida foi because I knew I was abençoada, porque eu sabia que eu era magnífica. And there was silence at the E table então houve silêncio na mesa. until one soul who Até said, que uma alma disse, my name was John. meu nome foi John. John, I would like to meet John, you eu gostaria de me encontrar com você, qualquer gênero que Could we você make an será. arrangement Poderia fazer um acordo da próxima vez que nós descermos? Será que eu poderia estar em sua cidade, de alguma forma encontrar você através de sincronicidades? or Sarah E or Mary, Sally, ou Sarah, ou whoever you're Sally, going to be, quem quer que você será, ou Frank, ou John, would you tell me about it? o que você me diz? And this tells you something E that isto the souls diz a vocês knew, algo dear ones. que as almas I'll sabiam, reveal meus this. queridos, e agora eu revelarei You cannot isto. go backwards Vocês in não podem consciousness from retornar em life to consciência de uma vida para life. You outra. cannot go Vocês backwards não in podem voltar consciousness atrás from em life to consciência life. de uma vida para If you outra. had a shamanic Se você teve experience, uma experiência dear ones, xamânica, meus you may queridos, not be a shaman você today, pode não but ser um xamã you hoje, remember mas there's você something se more. lembra It de que há pushes algo you mais. to look. Isso empurra, faz com que você procure. And so all of those E who então had made todos it aqueles and found it que conseguiram e encontraram, and had found themselves and e started encontraram a si mesmos e that começaram process aquele of awareness, processo de every single consciência, one of them was cada gonna um go back deles aware. retornará mais consciente. Not all of them. Nem todos eles serão xamãs, nem todos eles serão talvez interessados em metafísica, alguns deles serão o que eu chamo de trabalhadores da luz do armário. They'd know it, they just weren't Eles sabem, participating. eles But simplesmente they não knew estão it. participando, Oh, mas they eles knew it. sabiam. And so here was the E então, plea of the aqui one estava o soul that pedido said, daquela alma que disse, "Come with me, let's make an venha arrangement comigo, so vamos that fazer when um I come acordo, back, de forma que I'll quando eu find you. retornar, eu encontrarei I'll você. find you in some Eu encontrarei way você de alguma forma, and listen to you talk. e ouvirei a sua conversa, Realized e perceberei I que want eu what you have. quero o que você tem. That's the plan. Este é o plano, meus queridos, And some of you in this e alguns group de know vocês it, neste grupo sabem disto, some of you don't. outros de vocês não. But the free choice is Mas here. You o heard livre-arbítrio é how it isto, works. vocês ouviram como funciona. You can go further right Vocês now podem than anything ir you've mais done. além agora do que qualquer coisa que fizeram. This story of the dolphins, Essa história dos this golfinhos, awareness that you have, esta this consciência joy que vocês tiveram, essa alegria que vocês sentiram, is a part of the clock. é uma parte do relógio. This Isto is expanded 100 é expandido 100 vezes, milhares de vezes, 1 milhão de as you vezes, start to meet conforme vocês other começam a special encontrar things. com as outras coisas especiais, assim como esta que vocês acabaram de So many descobrir, different ways that de are tantas part formas of diferentes this que são pristine, parte aware clock. deste relógio puro e consciente, que quase funciona sozinho, porque ele It's sabe magnificent. que é magnífico. Why spirituality? Por que espiritualidade? It's the rest of the story. É o resto da história. Este é o motivo. Think on these things, Pense sobre estas coisas. and so it is. E assim é. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.